Agora, gente, eu entrego então a nossa professora lá no Recife para vocês. A professora Lília, olha lá, ela está boa com um sorriso nos lábios, olha lá. Ela parece uma atriz do cinema italiano, entende? Bem cheia de vida. Lilian, boa tarde, Marilza, tudo bom? Boa tarde, Marilza, tudo bom? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria, por favor, que você respondesse, ampliasse a sua autonomia para rememorar. Como é que você vê essa autonomia? Quando é que ela surge? A pessoa pode desenvolver isso? Qual a sua opinião a respeito, por favor? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, professor, eu queria dizer que eu estou agora em João Pessoa, não estou mais em Recife. E a tertúlia está sendo transmitida dessa vez de João Pessoa. Quem falou que você estava em Recife é ele que puxa a brasa para Pernambuco, é por causa disso. Certo. Pronto. Bom, sobre a autonomia para rememorar. Bom, parece, né, pela SOCIM, quer dizer, não tem nada que impeça as pessoas de rememorarem, né? Se você for procurar nas leis, nos costumes da sociedade, você não vai encontrar nada assim preto no branco, né, que diga assim, olha, vocês não podem rememorar as coisas, né? Mas se a gente observar, né, o estudo da história das civilizações, a gente vai ver que, por exemplo, no período da Grécia Antiga, era muito ensinado as técnicas, as mnemotécnicas, era um assunto muito importante e ele era ensinado, né, para as crianças, para as novas gerações, e havia todo um trabalho em torno desses ensinamentos sobre a memória. Aí, com o advento, né, das sociedades modernas e o pensamento científico, principalmente, do Descartes, né, a gente chega num período da história em que essas práticas de rememoração, elas vão perdendo progressivamente a importância e ficam atrás do pensamento lógico, do pensamento racional, puramente racional, né? Que vão pensar que a memória, o trabalho com a memória, é uma coisa do passado, é uma coisa pré-moderna, ela é medieval, é um raciocínio medieval, né? Então, isso vai ser muito desvalorizado. Recentemente, com a cibernética, né, é que as sociedades voltam a valorizar a questão dos bancos de memórias, da memorização, e voltam a valorizar isso, mas num sentido muito mais tecnológico, ou seja, as pessoas não precisam lembrar, né? As máquinas sim, elas precisam lembrar, e a gente faz um acesso a elas para a gente poder lembrar. Mas antes disso, né, o enfoque principal, quer dizer, a rememoração, ela só é valorizada na sociedade quando ela é estimulada ou trabalhada por especialistas da saúde, como, por exemplo, os psicólogos, os psicoterapeutas, né? E até os hipnólogos profissionais, né, que fazem rememoração. Então, é como se não existe nada escrito, mas a vivência das pessoas, elas passam a internalizar uma ordem social que dentro dela parece que você só pode lembrar se for um especialista que vai lembrar para você, que vai dizer aquilo que é importante você lembrar. Você não pode lembrar qualquer coisa, ou seja, você não tem autonomia, na verdade, para lembrar, né? E quando você começa a entrar nesse tipo de trabalho, né, consciencial, você vai ficar com medo, porque você olha em volta e fala, poxa, mas não tem ninguém fazendo isso. Só eu que faço, e eu fico dizendo para as pessoas que eu gosto de lembrar do passado, de estudar o meu passado, e as pessoas vão dizer que eu sou meio pirado, né? Porque ninguém faz isso, só eu.
Então, quer dizer, não existe um estímulo, não existe uma orientação no sentido das pessoas terem uma autonomia para rememorar. Isso não existe. Então, isso daí a gente tem que conquistar. Cada consciência, ela tem que conquistar essa autonomia para rememorar. Não é uma coisa fácil, né? Uma coisa que eu vejo, Lilian, também é o autocondicionamento das pessoas que, quando vivem alguma coisa que elas não gostaram, que não lhe foi bem sucedido, elas costumam se autocondicionar. Não quero nem lembrar disso, não quero nem lembrar. E eu acho que umas características das autorrememorações, da retromnemônica, é justamente a carga emocional maior estão nos momentos de maior intensidade que você vive, né? Exato. Então, é isso que provoca catarse, toda aquela mudança que você comentou tão bem aí no início, na hora que eu cheguei, você estava comentando. E eu acho que precisa de uma nova postura no ser humano, no comum, no dia a dia, lembrar de tudo. Você é um pacote que tem tudo dentro. Coisas boas, coisas ruins, mais ou menos, né? E você faz parte desse todo que você traz dentro de você. Então, eu vi muito isso na minha vida, e uma coisa que eu já observei, que o ser humano, de uma forma geral, ele costuma valorizar justamente esses momentos negativos, que são fortes realmente na vida, não desvalorizar, mas ficou bom, ficou naquele nível do bom, não tem uma predominância. Tanto é que, geralmente, nos processos mnemônicos, retrocognitivos, o que acontece? O que vem é essa carga maior, né, das coisas pretensamente ruins. E a nossa evolução é resultado disso tudo. É como a gente encara essa situação é que vem o passo à frente. Eu penso isso, achei a sua explanação também muito boa, mas eu acho que precisava, a partir do momento, as pessoas começarem, não, vou querer lembrar sim, e trabalhar nisso. Pode entrar numa técnica, né? Como nas técnicas mnemônicas que você citou. Né? Eu, por exemplo, eu tenho facilidade de recuperar essas informações. Quando alguma coisa fica mal parada, assim, na minha intraconsciencialidade, eu fico, mas por que isso, e vou até um momento para outro, aflora a informação relativa. Mas eu gostaria de saber se eu posso fazer uma outra pergunta. Sim. Pode? Eu queria que você explanasse também a busca da autocoesão consciencial e do domínio do sistema de símbolos. Isso também é muito importante, né? É você saber interpretar os símbolos. Exatamente. Bom, então, eu agradeço, Marilza, você completou, né, a ideia. E a questão da autocoesão consciencial, eu já tinha falado no início, que é o seguinte: a gente tem a sucessão das experiências vividas, né? É uma dimensão da nossa vida, aquilo que a gente faz, as nossas ações, os nossos contatos, aquilo que acontece na nossa vida, né? E existe uma outra dimensão, que é quando a nossa mente, ela revisita essa experiência, essa cadeia de experiências, né? Então, isso aí é que vai dar uma autocoesão, porque na medida em que a sua mente, ela vai ao passado, volta, ela faz esse cotejo, ela passa a entender que tem um fio vermelho entre todas essas experiências vividas. Sim. Né? E a gente começa a ver que existe uma coesão na nossa consciência, na nossa experiência. Né? Aquilo que a gente está vivendo hoje não é completamente estranho, fora daquilo que a gente viveu na nossa adolescência, na nossa infância, por exemplo. Né? Você começa a ver que tem uma coerência ali. Então, a rememoração, ela é justamente essa volta da mente sobre a experiência de vida para fazer uma autocoesão. Quer dizer, isso dá uma saúde para a pessoa
extraordinária, né? Quer dizer, um domínio da vida Com muito, certeza. muito superior do que a pessoa que vive, mas ela não está entendendo o que está acontecendo com ela, como ela foi, como ela é agora, como é que vai ser o futuro dela, né? Ela está meio perdida, assim. Então, se ela faz a reconstituição pela mental, que é a rememoração útil, né? Não é uma rememoração para você ficar lá preso no passado, chorando de novo aquilo que você já chorou na época. Não é. É você estudar, você aprender, você entender o que aquele momento significou na totalidade da sua vida. E né? em que você está repetindo, né? Às vezes a informação ela é importante justamente por isso. Evita que você faça uma repetição inútil dos seus atos, dos seus pensamentos, de uma forma geral. Isso aí. Muito bom, agora, parabéns, viu? Obrigada. A questão dos símbolos eu ainda não respondi. Eu sei. Pronto. A questão dos símbolos, então, é muito importante, porque quando a gente nasce, que a gente vai manifestar a nossa consciência, a gente não faz isso aleatoriamente. A gente faz isso, tem toda uma aprendizagem, uma educação, que a gente tem, primeiro na primeira infância, com a nossa mãe, depois com os outros familiares, depois com os coleguinhas do bairro, do prédio onde a gente mora, depois na escola, depois na universidade, depois na profissão, né? Em todas essas dimensões da nossa vida, a gente desenvolve aprendizagens que, através dessas coisas que nós aprendemos, é que nós vamos poder manifestar nossa consciência, né? Então, se você aprende português, você vai manifestar a sua consciência falando português. Se você aprende outra língua, vai ser com outra língua, né? Se você... eu costumo sempre utilizar esse exemplo nas minhas aulas de sociologia, né? Porque a sociologia surgiu quando descobriram crianças que viviam fora do convívio humano, né? A sociologia e a antropologia, ela é baseada quer dizer, quando eles descobriram o que acontece quando um ser humano não aprende, não tem as aprendizagens, a socialização no convívio humano, como é que ela fica, né? Então era análise, o estudo das crianças, por exemplo, que em naufrágios que aconteciam no século XV, XVI, né? Aqueles navios muito frágeis, né? Que atravessavam os oceanos e viajavam, né? Quilômetros e quilômetros de distância, durante anos passavam dentro do navio. Aí, resultado, embarcavam famílias inteiras, e aí havia naufrágios, e esses membros da família se separavam. Muitas crianças foram encontradas no século XVI, XVII, até no século XVIII, na Europa, vivendo no convívio de animais, né? Então, essas experiências mostram como que o ser humano, para ele ser um ser humano, não precisa só ele ter um corpo humano, ele precisa de todas essas aprendizagens, né? Então, os meninos lobos, por exemplo, que foram encontrados vivendo com os lobos, né? Essas crianças, elas não conseguiam, foram feitas muitas experiências de tentar readaptar essas crianças, mas elas não conseguiam voltar ao convívio humano, porque elas perderam aquele time de fazer a aprendizagem, né? E essa aprendizagem, ela é muito mais ampla do que a gente pensa, não é só ir para a escola aprender a ler e escrever, não, é uma aprendizagem corporal, do soma, né? Então os meninos lobos, eles não conseguiam ficar na postura ereta. Por quê? Porque eles foram criados com criaturas que ficavam na postura horizontal, se alimentavam com a boca no chão, né? Eles foram encontrados crianças de 8, 12 anos com o corpo coberto de pelos, né? Com os cabelos compridos, as unhas grandes, né? Então já tinha até uma aparência mais animal. Aí, quer dizer, foram feitos muitos estudos, muitas tentativas, a maior parte dessas crianças, elas não conseguiam internalizar aquilo que as crianças que viveram no meio
no meio, vamos dizer, civilizado, elas não conseguiam mais atuar. Foi tentado ensinar linguagem, foi tentado ensinar como se sentar na cadeira, como comer, usar um talher, mas não dá para perder um tempo de fazer isso, né? Muitos adoeceram cedo e morreram ainda na infância. Então, a sociologia e a antropologia, elas surgem para exatamente mostrar isso. Não basta o ser humano ter um corpo físico humano, humanoide, para ele se manifestar de forma humana. São essas aprendizagens que fazem da gente o ser humano que a gente é e que possibilitam a nossa consciência se manifestar de uma maneira mais elaborada, através de uma linguagem, através de uma cultura, através da escrita, né? Tudo isso coisas do mundo humano que os animais não podem desenvolver por causa do nível evolutivo do cerebral, biológico deles, né? Então, é nessa aprendizagem que nós aprendemos os símbolos, certo? Essa aprendizagem, ela é quase toda ela pautada em cima de símbolos. Então, são símbolos gestuais, são símbolos corporais, são símbolos de olhar, existe uma linguagem no olhar, né? São símbolos, e aí, então, a gente passa para a oralidade, aquilo que se fala, aquilo que se diz, são símbolos visuais, né? Ou seja, fumaça significa fogo. Se tem fumaça no meio da floresta, significa que ali tem fogo. Então, toda essa representação, o que significa? A gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida, à medida que a gente vai crescendo, né? Então, esses sistemas de símbolos, eles são essenciais para a gente se manifestar enquanto consciência aqui nesse plano intrafísico, né? Quanto mais você dominar esses sistemas de símbolos, mais elaborada vai ser a sua manifestação. Em mais alto nível você vai poder se manifestar, né? E a rememoração, né, ela permite você recuperar sistemas de símbolos que você não está usando agora. Para falar, por exemplo, dessa mesma vida intrafísica, vamos supor que eu quero rememorar alguma coisa que aconteceu nos anos 70 ou nos anos 80, né? Basta algumas décadas de diferença para você ver um contexto muito diferente. As pessoas falavam de um modo diferente, se vestiam diferente, né? Elas se comunicavam de forma diferente. Por conta do contexto do mundo, né? Ainda não era tão globalizado como agora, nos anos 70 pelo menos, né? Então, quer dizer, havia um enraizamento maior nas coisas regionais, nas coisas locais, né? Se você domina o sistema de símbolos que era usado nos anos 80, você tem mais informação para rememorar. A sua rememoração ela vai ser mais útil, porque você tem mais instrumentos, você tem mais recursos para se situar, para entender aquele período lá que você está querendo estudar, né? E se você trabalha, então, com a vida passada, aí mais ainda você tem que dominar sistemas de símbolos anteriores para você poder fazer uma rememoração que seja evolutivamente útil.